A decisão de ir embora nem sempre é aquela mais fácil de ser tomada. A decisão de deixar o cônjuge de lado, de ir embora, não é a mais fácil, mas chega a um limite, a uma estafa muito grande, onde o cônjuge, por ter falta de apoio, de uma rede de apoio, não apenas humana, mas principalmente a divina, ele não consegue suportar as adversidades que podem ser geradas pela convivência ou pela má convivência. E aí, então, ele em busca da felicidade, aquele sentimento egoísta que surge dentro dele, aquele sentimento pecaminoso, faz com que ele decida por ir embora. Mas não estamos aqui para dizer que a decisão do marido foi a mais fácil de ser tomada. Ir embora, deixar a mulher e os filhos, não foi uma tarefa das mais fáceis. Assim como a decisão da esposa de deixar a família, de levar os filhos com ela, separar os filhos do pai, não foi uma das decisões mais fáceis de serem tomadas. Apesar de todo o egoísmo que envolve essa decisão, apesar de toda a dessensibilização que envolve essa decisão, não foi uma das decisões mais fáceis que essa pessoa já tomou. Não foi. E você pode imaginar que ao longo de toda a decisão e a concretização dessa decisão, como o desenrolar dela, vai gerar dúvidas sobre dúvidas. E vai ser um momento muito difícil e também faz parte do deserto da outra pessoa que vai embora. Uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto buscamos por restauração é querermos que o marido que foi embora, que a esposa que foi embora, passe exatamente aquilo que nós estamos passando. E por uma questão lógica, querido, não passarão, não terão as mesmas correlações de deserto que nós temos. Porque a situação é diferente, então o deserto também será diferente. Mas perceba, eles também passarão pelo deserto. Não há dúvida, Deus os chamará num cantinho, num espaço reservado para falar ao coração. É o que a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 2, verso 14. E aqui, queridos, é preciso a gente salientar, e muito bem salientado, querido, que todos passam pelo deserto, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. O marido ou a esposa que decide ir embora, essa decisão ela não é fácil, mas ela ocorre. Ocorre porque não tem uma base sólida para manter o relacionamento, para manter o casamento. O que seriam essas bases sólidas? A primeira coisa seria o amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro, não aquele amor sentimental, aquele amor por interesse, aquele amor egoísta, aquele amor que busca satisfazer a sua própria vontade e garantir o seu próprio bem-estar, que é justamente aquilo que todos, praticamente, 99% das pessoas têm. Não é aquele amor que suporta tudo, não é aquele amor incondicional, mas é aquele amor que busca suprir as próprias necessidades. E isso, com certeza, vai gerar conflitos, e conflitos que na mente daqueles que vão embora são conflitos irremediáveis, são diferenças irreconciliáveis. Na mente dele, aquilo que foi feito pode ser uma coisa simples, mas gera ali um desconforto muito grande a ponto dele dizer, não tem mais jeito, não dá mais. Às vezes é uma traição, que é algo bem pesado, mas às vezes são divergências, diferenças relacionais, mas que na mente dele, por não ter a fundamentação necessária, torna-se um monstro gigantesco e ele não consegue lidar com isso e acaba por tomar a decisão de ir embora e tentar a felicidade com uma outra pessoa. Falta o amor ali como base fundamental para o relacionamento. Falta o perdão, porque o perdão, queridos, o perdão ele remove, ele encobre ali uma multidão de pecado. O perdão ele faz com que as pessoas consigam viver ao lado umas das outras. Sem o perdão é impossível que isso ocorra. Qualquer desavença, por menor que ela seja, torna-se um obstáculo muito grande para a convivência. Por isso o amor e o perdão, eles são peças-chaves, fundamentais, para que haja uma boa convivência, principalmente a convivência
marital. E é claro, queridos, para dar um pano de fundo para tudo isso, como essência, precisa estar a obediência e a servidão a Deus. Se isso não existir, qualquer problema, que, por menor que ele seja, por detalhe que ele seja, se tornará um obstáculo do qual o cônjuge não tem o menor interesse, nem de tentar sobrepor, ultrapassar esse obstáculo. Então ele vai procurar o caminho mais fácil, entre aspas, porque não será fácil. Trará consequências de forma imediata, trará dores, sim, que ele vai procurar naquele momento mesmo suprir com outras coisas. Ele vai se lançar muito mais no braço da mulher estranha, nos braços do homem estranho, justamente para aplacar uma dor que já foi gerada ali pela cisão, pela separação. Não ache que é simplesmente algo muito fácil para o cônjuge. É mais fácil do que tentar resolver os problemas que existem dentro do casamento. Mas não é fácil, doce, simples. Não, ele é levado por uma cantiga doce, açucarada, de uma promessa de felicidade, ao qual ele não estava tendo ali, mas é fato que isso vai gerar problemas, dificuldades, principalmente problemas emocionais, serão gerados em torno do marido, da esposa que decide ir embora. E, queridos, há um deserto que já começa dentro do marido, dentro da esposa, um deserto interior, onde as emoções, onde os sentimentos são experimentados numa dose cavalar. Não é só você que passa por um sofrimento. Você passa por um sofrimento, só que você sem anestesia. Você não vai ter alguém ali para acalentar você naquele momento que você está triste e desamparado. O marido, a esposa, por sua vez, vai ter ali as noitadas, se ele estiver sozinho, vai ter ali a convivência de pessoas diferentes, com questões diferentes, trazendo opiniões diferentes para eles, e terão também os estranhos, que servirão de anestesia nesse primeiro momento. A dor estará lá, o sofrimento estará lá, mas ele não sentirá tanto quanto você sente, porque ele estará sendo anestesiado pelas mentiras, pelo engano que Satanás está promovendo na vida dele neste momento. E aí, queridos, ele vai experimentar ali, ainda que numa dose menor por conta da anestesia, porque se não fosse a anestesia, ele estaria enfrentando uma dose muito grande, né? E aí é que é o problema. Aí que é o problema, porque as pessoas que enfrentam uma dose muito grande de dor, de culpa, esses sentimentos agressivos sem uma base, eles acabam por encerrar as suas vidas. É o que nós vemos no relato de Judas Iscariote. Judas comete um pecado terrível, trai o nosso Senhor Jesus, e aí ele não tem uma rede de apoio, não tem solidez para enfrentar tudo aquilo que ele fez, para se regenerar, para se arrepender, para pedir perdão e para se reconciliar, diferentemente de Pedro, que nega Jesus, que acaba negando Jesus por 3 vezes, mas ele tem ali o sustentáculo do amor, da palavra de Deus, ele tem ali a recepção, a rede de apoio necessário para que ele possa se arrepender e possa se entregar novamente ao amor de Cristo. Judas não tem isso. E Judas acaba, então, por cometer um suicídio. E Judas acaba por tirar a sua vida. A culpa foi tão grande, o remorso foi tão grande, que ele acaba por encerrar. Ele não vê solução para o problema que ele criou. E aí vem o triste desfecho, que nós vemos em muitos casos, não é só no caso de Judas. Então, o marido e a esposa que vai embora, eles sofrem um primeiro deserto, que é o deserto interior, onde eles vão experimentar uma culpa gigantesca, mas que é anestesiada por essas questões de relacionamento com a mulher estranha, com o homem estranho, as festas, as noitadas, os passeios, as viagens, aquela coisa toda, eles acabam anestesiando isso, camuflando um pouco dessa culpa. Mas sim, eles levam com eles ali a culpa pela decisão de repudiar, pela decisão de se divorciar, por causar ali um sofrimento, tanto em você quanto na prole que está ficando, né? E aí, queridos, a partir da culpa, a culpa pode gerar, se tiver uma base
se tiver uma base de acolhimento, de apoio, de sustentáculo, pode gerar o arrependimento. Essa base é uma base bíblica, é uma base espiritual muito forte, biblicamente, para que gere o arrependimento. Senão, essa culpa vai gerar o remorso. E o remorso, por sua vez, vai gerar ali mais feridas, mais dores na alma. Porque o remorso, ele simplesmente aponta. Houve um erro, mas não aponta uma solução para aquele erro. Diferente do arrependimento. O arrependimento mostra, errou aqui, mas tem como consertar ali. Então, tem possibilidade de refazer as coisas. O remorso, não. E eles experimentam muito disso, querido. Tanto de um quanto do outro, em determinadas fases e conforme conforme a palavra de Deus chega para eles, conforme essa rede de apoio, de amor, de perdão, de perseverança e até mesmo dos seus bons exemplos. Muitas vezes, querido, o amor que seu marido precisa para ser resgatado, para que essa culpa gere arrependimento e não remorso, muitas vezes vai vir de você, do seu bom exemplo, do seu bom testemunho, da sua maneira de se comportar, da sua maneira de agir, se você é marido, se você está verdadeiramente praticando aquilo que diz as Sagradas Escrituras, de se entregar pela sua esposa, de verdadeiramente se entregar como Cristo se entregou pela sua esposa. Eles vão avaliar isso e vão fazer comparações lá com o estranho, com a estranha lá. Eles vão fazer isso. Se você é uma esposa, eles vão comparar se você está sendo aquela esposa lá de 1 Pedro, que acaba ganhando o seu marido sem palavra alguma, mas com as suas atitudes, com o amor demonstrado, com o afeto, com o comprometimento familiar, com o comprometimento conjugal, aquele amor que vai constranger o seu marido, que vai constranger a sua esposa. Tudo isso é experimentado pelo seu marido neste deserto interior. Não ache você que não há perturbação na vida dele durante esse processo? Ah, sim, eles não conseguem dormir, eles não conseguem comer, porque eles ficam remoendo, revivendo a história de vocês, fazendo comparação. E infelizmente, quando ele faz essas comparações, tanto com a vida que ele está levando, tanto com as pessoas que estão em volta dele, ele vai fazer comparações e muitas vezes o que ele vai achar são pontos negativos. Por isso é que você precisa superar esses pontos negativos e demonstrar para o seu marido, para a sua esposa, que você é uma pessoa diferente, que você não está mais do mesmo jeito. E por mais que hoje você esteja completamente afastado, que vocês não tenham contato algum, pode ter certeza que o Espírito Santo vai se encarregar de mostrar para o seu marido que você mudou, que você não é mais a mesma, que você não é mais o mesmo. O Espírito Santo vai dar um jeito disso. A notícia vai chegar, vai correr os 4 cantos e vai chegar ao teu marido. Mas para que a notícia chegue, você precisa ter essa notícia para contar. Você precisa estar transformado. Você precisa estar mudado pelo Senhor Jesus. E aí, como ele vai perceber, você vai fazer toda a diferença para que haja o arrependimento. E não simplesmente o remorso, não simplesmente a culpa. E é claro que ao longo desse processo todo, né, ele vai experimentar ali raiva e ressentimento, querido. Sentimentos em relação ao cônjuge e sentimentos em relação a ele mesmo. Muitos estarão perplexos com as próprias atitudes e muitos culparão o cônjuge que ele deixou pelas atitudes que tomaram. Isso vai depender de como é o relacionamento, de quem ele quer machucar, de quem ele acha que é o responsável por toda a situação. Ele vai tentar machucar, ele vai expressar esse sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa, mas não é porque ele realmente sente isso com profundidade, mas porque há uma confusão.
porque há uma dissonância entre aquilo que ele estava vivendo e aquilo que ele está pensando e aquilo que ele queria. As três coisas não combinam, as três coisas não se encaixam, e aí então ele vai experimentar todos esses sentimentos de raiva, de ressentimento, de repulsa, de não querer mais, de querer o afastamento, e também vai experimentar uma confusão, muitas vezes dizendo, nossa, eu errei, mas melhor assim, porque daí eu não vou causar mais dor, eu não vou causar mais sofrimento, vai sofrer agora, mas vai se curar, e a partir daqui eu estou fora da vida dessa pessoa, eu estou fora da vida dos meus filhos, então todo o sofrimento que foi causado eu já causei, não vou causar mais, e agora chega de dor, chega de sofrimento. Então tudo isso o marido está experimentando nesse deserto interior que ele está sofrendo. Não é o mesmo deserto que você, não é igual o deserto que você vive, claro que não é, as circunstâncias são diferentes. Lá ele tem o homem estranho, a mulher estranha, para anestesiar tudo isso que eles estão vivendo, mas isso não deixa de acontecer, não deixa de acontecer. E além disso tudo, queridos, além disso tudo, há um peso das consequências, né? As consequências dos seus atos, eles não deixam de aparecer, eles não deixam de vir, vai vir cada uma das consequências, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. E aí, já de imediato, querido, ele vai se sentir sozinho, mesmo estando com a mulher estranha. Sua esposa vai se sentir sozinha, mesmo estando com o homem estranho. Vão experimentar a solidão, a sensação do isolamento, embora estejam com outras pessoas, embora estejam vivendo a vida que eles acharam que seria a vida certa, a vida propícia, e aí vão surgir todos os eventos que você possa imaginar. É viagem para cá, é passeio aqui, é compra isso, compra aquilo, para tentar suprir aquele vazio, primeiro o vazio divino, né, que Deus está afastado dele, Deus está afastado dela, então existe o vazio que só se preenche com Deus, e também tentar suprir o vazio que você deixou no coração dele. Também tem o seu espaço lá, que ele vai se sentir solitário, mesmo em meio a multidões, mesmo vivendo aquilo que ele sonhou viver. Também vai sentir o afastamento divino que nós falamos, né? Como o pecado e as escolhas podem criar o afastamento, né? O pecado dele, o adultério dele, a traição dele, o repúdio dele, faz com que Deus se afaste. Nós vemos nos textos bíblicos que Deus se torna inimigo quando você faz amizade com o mundo, quando você tenta viver aquilo que o mundo prega. A Bíblia diz, adúlteros, não sabeis que a vossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então nós precisamos ter essa ciência de que há sim a solidão por parte do cônjuge, há a solidão por causa do afastamento divino, Deus se afasta da pessoa, e também, queridos, há a questão da família, da prole. Se o cônjuge que foi embora, ele tem filhos, vai surgir uma culpa, vai surgir ali um transtorno muito grande por conta dos filhos. A solidão, a ausência dos filhos, isso vai fazer uma diferença enorme na vida deles. Enorme, mas ainda que não se tenha filhos do casamento, pode ter certeza que a sua falta e a falta de Deus farão uma diferença muito grande, um sofrimento muito grande, e também experimentarão consequências práticas e lógicas na sua vida, além das emocionais. Enfrentarão dificuldade para comprometer-se, dificuldade para resolver os problemas que aparecerem, dificuldade para as questões financeiras, para as questões de saúde. Tudo isso começa a se agravar, tudo isso começa a dar saltos muito grandes e desesperadores rumo à destruição. Tudo isso porque se afastam de Deus, tudo isso porque não estão honrando você, e todas as orações que se fazem são bloqueadas, são impedidas. É preciso entender que há problemas sim do outro lado, que eles não vivem um mar de rosa. Tudo que é apresentado para mim e para você como sendo algo maravilhoso são tentativas forçadas, tentativas hediondas, terríveis, para dizer eu estou bem,
Eles não querem convencer você de que eles estão bem. Convencer você é muito fácil. Eles querem convencer a eles mesmos, porque eles sabem da realidade e eles tentam maquiar, eles tentam ali manipular os fatos para que a realidade não seja tão assustadora quanto é. A você é fácil enganar porque você não conhece a realidade do dia a dia deles. Então qualquer coisa que eles te apresentem, para você vai parecer que é aquilo mesmo, vai parecer que eles estão felizes, vai parecer que eles estão realizados, mas para eles que enfrentam todos os dias a culpa, a solidão, o remorso, o ressentimento, a raiva, a confusão, a frustração de terem tomado uma decisão que causou um impacto muito grande, mesmo assim, não surtiu o efeito esperado, não deu ali o resultado que eles gostariam, vão experimentar também a frustração e, claro, o impacto do peso das consequências na vida dele. Então, para finalizar aqui, queridos, busque pela redenção do seu marido. Busque em oração, em jejum, se entregando cada vez mais a Deus para que Deus transforme a tua vida e o testemunho da sua vida transformada comece a impactar a vida do seu marido, a vida da sua esposa, ou para que quando ele olhar para você, para que quando as comparações forem feitas, ele possa achar em você, o brilho de Jesus. E quando ele achar o brilho de Jesus, ele possa dizer: eu também quero o que essa mulher está experimentando, eu também quero o que esse homem está experimentando, porque ele era assim e hoje ele é diferente. Tudo aconteceu, eu magoei, eu feri, e mesmo assim ela continua me amando, ele continua me amando, continua cuidando de mim, continua estando próximo a mim, não me rejeita, não me repudia como eu fiz. Portanto, isso vai causar um impacto que vai ser transformador na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Além da oração, haja com proatividade para que o seu marido sinta-se amado e acolhido e ele tenha aquela base tão necessária para que a culpa que ele leva, que ele carrega sobre ele, gere arrependimento e transformação. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e nós nos vemos logo mais no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!